deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher. E nós falamos dos fundamentos dessa união conjugal, pensando naquilo que é o propósito de Deus para o casamento. Nós mostramos qual era então esse propósito, a maneira de unidade que Deus pensa e que Deus quer para o nosso casamento, para o nosso relacionamento conjugal. Falamos também do modelo que nós temos para isso. Onde nós devemos nos espelhar, onde nós devemos mirar, para que direção nós devemos olhar para buscar essa unidade conjugal. E nada mais, nada menos do que na aliança de Deus conosco e naquela obra de Jesus Cristo em nosso favor. Então nós temos o propósito, nós temos um modelo e agora nós precisamos colocar isso em prática. Nós devemos vivenciar isso na nossa vida. E o texto de Efésios que nós compartilhamos hoje pela manhã, quero que você abra a sua Bíblia lá novamente, por favor. Efésios capítulo 5, se você está com a sua Bíblia aí, abra por favor. Efésios 5, a partir do verso 22, eu vou ler, você acompanha. Verso 22 do capítulo 5 de Efésios. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós, com certeza, se você já frequenta alguma igreja, né, se você é membro lá da IPVO ou de qualquer outra igreja, e se você já está casado há algum tempo, ou se você já frequenta uma igreja há algum tempo, provavelmente você já ouviu esse texto por diversas vezes. Você já ouviu falar sobre a ideia de submissão da mulher, o que muitas mulheres ficam incomodadas quando se fala da submissão. Você já ouviu falar da postura do marido, de que é amar a sua mulher. Mas nós vamos entrar nesse aspecto não. Eu quero chamar a sua atenção hoje para um outro princípio, uma outra verdade que esse texto traz para nós, que muitas vezes nos passa desapercebidos. A gente pensa muito na submissão, pensa muito no amor. E não estamos errados de pensar isso, porque o texto está dizendo isso. Mas nós já falamos sobre isso, a ideia da missão da mulher, que é uma missão conjunta com o marido, e já falamos do amor que o marido deve ter, mas que é um amor que também é partilhado pela mulher. Mas eu quero chamar a sua atenção, então, para algo que vai um pouco além dessa submissão da mulher ou do amor do homem, que é o fato de que os dois, homem e mulher, marido e esposa, devem deixar de lado seus próprios interesses para viver a unidade conjugal, para viver a unidade no matrimônio. Então, para praticar aquilo que é o propósito de Deus, diante de um modelo que nós recebemos do próprio Deus, nós precisamos, como casal, deixar de lado os nossos próprios interesses para viver a unidade conjugal. Se nós observarmos aqui o texto, nós temos exortações para os dois lados. Não é? O texto aponta para as duas direções, para a direção da mulher, para a direção do homem, trazendo exortações e instruções com tarefas diferentes para eles, mas cada um é chamado a fazer sacrifícios pela outra pessoa. Sacrifícios esses que vão de uma forma bem abrangente para a vida dos dois. Se você percebe, a proposta ou a exortação para as esposas, assim como a exortação para os maridos, requer sacrifícios, requer que os dois pensem de uma maneira diferente. E é por isso que no casamento, para viver uma unidade conjugal, nós não devemos viver para nós mesmos, mas para o outro. E os dois viverem para Deus. Esse é o ideal de Deus para o nosso casamento, para a nossa unidade conjugal. Quando eu vivo para minha esposa, a minha esposa vive para mim, e nós dois juntos vivemos para o Senhor. Afinal de contas, tanto um quanto o outro foram criados para a glória de Deus. E a unidade conjugal foi pensada e idealizada por Deus para glorificá-lo, não só para satisfazer as nossas necessidades.
É uma consequência. A nossa satisfação como casal, como seres humanos, as nossas satisfações, sejam elas físicas, emocionais ou de qualquer outra natureza, até mesmo sociais, são consequências de satisfazermos a vontade de Deus, que é glorificá-lo. Se você está satisfeito com o seu casamento, mas o seu casamento não está glorificando a Deus, você está sendo egoísta. E você não está cumprindo o propósito de Deus. Nós só cumprimos o propósito de Deus para o casamento quando juntos nós conseguimos glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. Talvez esse seja o grande desafio para o casamento. Nós falamos muitas vezes, talvez, aqui já é qual que é o número do acampamento mesmo? 14º acampamento. Talvez, tem gente aqui que já vem todos, talvez, né? E nós falamos, olha, é difícil as lutas, os problemas, as dificuldades, as divergências. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã. Mas o grande desafio para o casamento é entender que nós precisamos glorificar a Deus. E como nós fazemos isso? Cumprindo aquilo que é o propósito de Deus. E nós já entendemos lá atrás, na nossa primeira palestra, que o propósito de Deus é a unidade, baseado na unidade de Deus. E que o modelo que Ele nos deixou foi o da sua aliança, expressa e revelada especialmente em Cristo Jesus. Então, é dessa maneira, ou por esse caminho, que nós podemos glorificar a Deus, e não há outra forma de fazermos isso. Então, quando nós entendemos que o nosso casamento está fundamentado nesse propósito maior de Deus, quando nós decidimos que o nosso casamento vai ser conduzido pelos princípios, pelos valores da palavra de Deus, e hoje nós renovamos isso aqui, numa cerimônia nós fizemos isso, alguns pela primeira vez, outros renovando isso de alguma maneira. Quando nós assumimos que o nosso casamento vai estar alicerçado naquela obra redentora de Jesus Cristo, então só tem uma razão de ser para o nosso casamento, que é glorificar a Deus. Mas é uma questão de decisão, de propósito. Você pode continuar casado, com aliança no dedo, papel assinado, e viver um relacionamento com a sua esposa ou com seu esposo, e não viver a união conjugal proposta por Deus. Você vai viver um casamento nos moldes da nossa sociedade, talvez cumprindo todos os requisitos que são exigidos para um casamento, mas não vai viver o ideal de Deus, da união conjugal que Deus estabeleceu para nós enquanto casais. Porque o Evangelho, queridos, a verdade do sacrifício de Jesus, nós cantamos isso aqui por diversas vezes, nós falamos, nós lemos na palavra de Deus, nós entendemos isso. E essa verdade, esse Evangelho, essa palavra de Deus tem que trazer transformações radicais no nosso relacionamento. Mas eu já casei no Senhor. Quando eu casei, eu já fiz uma cerimônia religiosa, já fiz os meus votos, o pastor falou, o pastor orou, impetrou a bênção, então está tudo certo. Quantas e quantas vezes nós desviamos do nosso foco? No seu relacionamento com Deus você faz isso. Por que não no seu casamento? Então é uma questão de decisão. Nós dissemos pela manhã que amar é uma decisão, não é só um sentimento. É uma decisão. Então, viver o propósito de Deus para o casamento também é uma decisão. A partir daquilo que nós entendemos e percebemos a respeito da palavra de Deus, da revelação de Deus, do Evangelho que vem para a nossa vida para transformar-nos. Conhecer o Evangelho e não ter transformação é a mesma coisa que perder tempo. Eu gosto de dizer, e eu já disse isso lá na minha igreja por diversas vezes, o pior lugar para você perder seu tempo é na igreja. Você tem muitas outras coisas mais divertidas para fazer se você quer perder o seu tempo. Não perca na igreja. Porque a igreja é o lugar de você aprender a respeito do Deus que transforma as nossas vidas, que não nos deixa como nós estamos, mas Ele nos transforma pela sua palavra, Ele nos transforma pelo seu Evangelho, Ele nos transforma pela ação direta do Espírito dEle que habita em nós.
Então não é lugar para a gente perder tempo. E se você está aqui, eu quero crer que você não quer perder tempo no seu casamento. Você quer transformação. Você quer buscar e experimentar a vontade de Deus para você. O propósito de Deus para o seu relacionamento. Seja ele de 4 meses, seja ele de 36 anos. 36? 46, errei por 10. 46, né? Gente, daqui 4 anos tem festa, vocês estão ligados, né? Não é? 4 anos tem festa. Podem me chamar para o acampamento de novo daqui 4 anos que eu venho, tá bom? Qual que é o seu ideal? Qual que é o seu propósito? É buscar isso, é experimentar disso. Lutas vão vir, oposições vão acontecer, mas essa é uma conversa para amanhã. E eu quero te convidar agora a observar algumas posturas que aqueles que foram ou que estão buscando a sua transformação, o seu alicerce, a sua base no Evangelho, na Palavra de Deus, algumas posturas que nós devemos assumir, algumas propostas que a Palavra de Deus nos traz como novas criaturas e que nós precisamos aprender a praticar no nosso casamento se nós queremos fundamentar a nossa união conjugal dentro da vontade e do propósito maior de Deus. Então abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, e alguém leia bem alto para nós, por favor. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muito bem. Cada um deve viver, não por partidarismos ou vanglória, mas a ênfase do texto está na humildade. Queridos, nós precisamos aprender a praticar a humildade no nosso casamento. E essa humildade abre um leque de possibilidades de ações dentro do nosso casamento. Essa humildade nos leva, por exemplo, a reconhecer as nossas imperfeições, a pedir perdão quando nós falhamos, a reconhecer que nós não somos tão bons assim, nem tão perfeitos assim, né? Que os nossos pensamentos, muitas vezes, ou as nossas ações, muitas vezes podem machucar ou podem contrariar um propósito maior do casamento. Então, reconhecendo isso, pedir perdão. Não é sinônimo de fraqueza. Pedir perdão não é sinônimo de fraqueza. Pedir perdão não é indicativo de que você vai perder a sua autoridade como marido dentro da sua casa. Seja pedir perdão para sua esposa, seja pedir perdão para os seus filhos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos estragados pelo pecado. Então está longe de nós a perfeição. Perfeito é Cristo, que é o nosso modelo. Perfeito é aquele que se entregou na cruz no nosso lugar. Nós somos imperfeitos, mas esse também não é um álibi para que a gente possa continuar errando e insistindo nos erros, cometendo os mesmos erros no nosso casamento ou na nossa vida. Mas o texto então nos chama a viver por humildade. De que maneira? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Lembra da história do pedestal? Quando você se coloca num pedestal e se acha superior a outra pessoa, porque eu sou o cabeça da casa. Eu sou a autoridade nesse negócio aqui. E o resto é resto. A minha esposa tem que me obedecer. Os meus filhos têm que fazer o que eu mando, porque eu sou a autoridade. Você é autoridade, mas a autoridade não se arranca no braço. A autoridade se conquista. E antes de tudo, marido, você é autoridade espiritual dentro da sua casa. Você não é chefe, você não é patrão, você não é o senhor de escravo. Você é líder espiritual dentro da sua casa. E aí está a sua autoridade. É aí que repousa a sua autoridade. Então, considerar o outro superior a si mesmo. Eu sou a mulher, eu sou a parte frágil, então a minha vontade tem que ser satisfeita. É o que eu quero que tem que acontecer. E onde está a humildade?
para considerar o outro superior a você mesmo. O texto continua dizendo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual aquilo que é dos outros. Queridos, no casamento ou nas nossas relações, mas especialmente aqui estamos aplicando ao casamento, nós precisamos considerar os interesses do outro mais importantes do que os nossos próprios interesses. A isso nós já demos um nome hoje pela manhã, que é abnegação. Você negar as suas próprias vontades em benefício da outra pessoa. É você se sentir satisfeito, preenchido, completo, feliz, quando você vê que o outro está bem. Quando você vê que o outro está sendo beneficiado. Talvez você consiga experimentar isso melhor numa relação de pais e filhos. Quantos aqui, vou perguntar o contrário, quantos não têm filhos ainda? Levanta a mão, por favor. Poucos. Então vocês talvez não vão entender o que eu estou dizendo ainda, mas quando chegar lá, vocês vão lembrar dessa pessoa aqui. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão lembrar de mim. Quando nós temos filhos, você não se preocupa se estão fazendo alguma coisa por você ou não. Mas se faz pelo seu filho, já valeu por tudo. Não é? Não é assim? Ou tem alguém que discorda de mim? Pode discordar se achar que não. Mas não é? Não precisa te dar um presente, mas deu para o seu filho, você já está feliz. Você já se sentiu preenchido. O oposto também. Às vezes nem te ofendeu, mas ofendeu o seu filho, você já toma as dores. Você já sente. Não é? Porque você considera o seu filho alguém muito especial. Você tem um amor pelo seu filho de proteção, de cuidado, e você não quer que nada aconteça de ruim com ele, e você celebra quando algo de bom acontece com ele. Quando ele é elogiado, quando falam do seu filho alguma coisa bonita que ele fez, ou que ele falou, uma postura dele, você fica todo, cheio assim, feliz, porque falou do seu filho. Agora, esse sentimento precisa acontecer no casal. É considerar e se satisfazer e se alegrar com o bem do outro. Quando falam da sua esposa, das qualidades da sua esposa, você tem que estar alegre por isso. E se você precisa fazer algo para que ela cresça, para que ela seja uma pessoa melhor, para que ela esteja mais perto de Deus, para que ela seja uma mulher mais feliz, mais satisfeita, faça e se alegre com isso. Esposa, se você quer ver o seu marido feliz, faça algo por ele. Existe um livro, e esse não tem ali atrás, eu lembrei dele agora, que o título do livro é bem sugestivo. Já até dei palestra sobre ele, não vai ser aqui, quem sabe de uma próxima vez. Mas o título do livro é Amor e Respeito. Alguém já leu esse livro? Já leram? Bom, não é? Amor e Respeito. Falando um pouquinho desse relacionamento do casal, quando o marido se sente de uma maneira satisfeita, feliz, quando ele é respeitado. E a mulher, quando ela é amada. Porque é a maneira como nós recebemos. O marido, às vezes, nem precisa muito que você fale, que ele está bem vestido, que ele está bonito, ou coisas desse tipo assim. Não é? Mas se ele vê uma postura da esposa de respeito pela pessoa que ele é, pelo homem que ele é, isso satisfaz. Todos os marmanjos aqui vão concordar comigo. E a mulher gosta de ser amada, de ser acariciada, de receber um carinho, de receber palavras que falem, que exaltem ela, que mostrem as qualidades dela. Isso é demonstração de amor. Então, o que você pode fazer para construir nesse relacionamento, nessa unidade conjugal, algo que possa dar crescimento para o outro? Isso é postura de humildade. Quando você se coloca abaixo, para que o outro possa vir. E você vai se alegrar com a vida do outro. Nós já citamos hoje aqui o texto de Romanos 15, que fala de cada um de nós deve agradar ao próximo naquilo que é bom para a sua edificação. É a mesma ideia. E agora eu quero falar com você o texto de Gálatas capítulo 5, verso 13, eu vou ler aqui. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém,
não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Queridos, isso daqui é um desafio para o relacionamento da igreja, dos irmãos na igreja. Quanto mais vale esse princípio para o relacionamento de marido e mulher? Vou ler de novo, o finalzinho só. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Você quer colocar em prática o modelo, o ideal de a unidade conjugal para o seu casamento? Seja servo do seu cônjuge. Porque foi assim que Jesus fez. Ele foi o exemplo de servo. Ele veio sendo rei glorioso, majestoso como ele é, todo-poderoso como ele é, ele se fez servo. Você se lembra daquela cena quando Jesus está com seus discípulos e na casa onde eles estavam, talvez por uma falha administrativa ali na recepção, o escravo que deveria lavar os pés dos convidados não fez esse serviço. E Jesus então pega uma toalha, passa sobre o seu corpo, pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos seus discípulos, fazendo o trabalho de escravo, sendo ele rei e senhor, fazendo o trabalho de escravo. E quando começa aquele burburinho, né, que não pode ser assim, o Pedrão lá, não lava meu pé não, que o senhor não pode fazer isso. Ele fala, não, estou mostrando para vocês algo que vocês precisam aprender. E eu e você precisamos aprender que nós precisamos servir um ao outro. Nós somos servos um do outro, porque antes de sermos marido e mulher, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos unidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos parte do mesmo corpo. Nós somos parte da mesma família, que é a família da fé. E agora nós somos chamados a servir uns aos outros como o corpo de Cristo. E quanto mais, como marido e mulher. De novo, você não é o patrão. Você não é a patroa. Você é servo e você é serva. Para servir um ao outro. A palavra usada para servo aqui é a mesma palavra usada para escravo. E uma vez que Cristo a si mesmo se humilhou e se tornou servo para suprir as nossas necessidades, pagando o preço com a própria vida para que nós pudéssemos ter vida no seu nome, agora nós devemos ser servos uns dos outros. Sirva a sua esposa. Sirva o seu esposo. E não é só servir um cafezinho. Não é só servir o prato de comida na hora da refeição. É ter postura de serviço. Postura de servo. Você abençoar a vida do outro. Você participar da vida do outro. O servo coloca a necessidade da outra pessoa antes da sua necessidade. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária em 2018, se eu não errei o ano agora, para Guiné-Bissau, na África. Eu fiquei lá 20 dias, ministrando aulas para os alunos do seminário, visitando igrejas e comunidades da região da capital e do interior de Guiné-Bissau. E uma coisa que me chamou a atenção na cultura deles é que eles têm uma questão diferente. Então, por exemplo, na hora da refeição, né, em algumas festas que eu pude participar lá, a refeição ela é meio que comunitária no sentido mais raiz da palavra. Né? Então, às vezes era uma bacia assim de comida para 4, 5, 6 pessoas, certo? E cada um ia comendo ali com a mão mesmo, em volta daquela bacia. Mas uma coisa que é interessante, lá era assim, primeiro, os brancos eram servidos. Depois, os homens. Depois, as mulheres. E, por fim, as crianças. Aqui no Brasil, a gente faz o contrário, né? Primeiro vai as mulheres com as crianças. Não é isso? Vai quem tem criança de colo primeiro. Lá era o contrário. E aquilo me chamou a atenção, porque era uma questão assim, de hierarquia. Eles tinham que obedecer esse negócio. Era cultural deles.
Eu fiquei até constrangido, porque quando foram me servir numa festa lá, primeiro que eu não tive que comer na bacia com todo mundo. Eles fizeram um potinho reservado para mim. Eu não tive que comer com a mão, eu comi com colher. Né? Já foi diferente. E eu fui servido primeiro. E aí eu fiquei vendo as crianças lá por último. Né? Então é a maneira do serviço. Nós precisamos aprender que dentro do relacionamento conjugal não tem aquele que tem a primazia em detrimento do outro. Nós dois somos servos. E nós dois estamos servindo um ao outro, suprindo as necessidades um do outro. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio suprir a nossa necessidade, a nossa carência espiritual, né? A nossa miséria espiritual, se tornando um de nós, como nós já dissemos aqui, nos servindo com a salvação, nos servindo com o toque da graça dele, com o amor maravilhoso dele, que vem até nós, nos atrai para ele, nos conquista para ele, nos compra para ele e nos conduz à eternidade. O Deus que se fez servo. Por que eu, criatura alcançada pela graça de Deus, não posso servir o meu irmão porque é humilhante? Por que eu tenho que ser superior ao meu próximo, sendo que eu sou tão miserável quanto ele? Por que eu não posso ceder a minha vez para minha esposa, se eu sou tão pecador e carente da graça de Deus quanto ela? E nós dois agora estamos juntos, vivendo para a glória de Deus, experimentando o amor de Deus, sendo agraciados por Deus. Se nós queremos praticar o modelo de unidade proposto por Deus para o nosso casamento, nós precisamos servir uns aos outros. E aí eu quero, antes de terminar, partilhar com os homens, especialmente um texto. Me desculpe, tá? Homens. Porque quando nós falamos de servir, e estamos falando de casamento, nós vamos esbarrar numa situação que é o contexto familiar, da dinâmica da família, não é? E eu sei que aqui muitas das irmãs trabalham fora, têm o seu corre do dia a dia, os maridos também, mas via de regra, a lida da casa recai sobre a mulher. Por quê? Porque o homem é o provedor. Pastor, é assim mesmo, realmente. Né? Dentro de uma cultura e dentro de uma proposta também de unidade familiar, o homem, por vezes, ele tem a responsabilidade da provisão e a mulher tem a responsabilidade do cuidado do lar. Mas nós sabemos que, na prática, as coisas precisam funcionar de maneira diferente. Mas não é a sociedade que está dizendo isso. Não foi o movimento das mulheres irem lá para a praça queimar o sutiã que decidiu que ia ser assim. Né? Não foi isso. Foi a palavra de Deus que decidiu que a dinâmica familiar, ou na dinâmica familiar, tudo é partilhado, porque nós somos servos uns dos outros. Então, olha esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Percebe que a mulher tem responsabilidades, mas o homem também tem, de sustentar essa unidade familiar. Os dois são herdeiros da mesma graça. Os dois estão partilhando da mesma realidade do reino de Deus. Os dois estão partilhando da mesma bênção que é a união conjugal, que é o matrimônio estabelecido por Deus. Os dois estão recebendo a mesma porção da parte de Deus. Então agora, maridos, igualmente vivei a vida comum do lar. O que eu quero te dizer? Assim como não denigre ou não diminui a feminilidade da mulher, se ela precisar trabalhar para ajudar no sustento do lar, como muitas de vocês fazem, não denigre a sua imagem feminina, mas também não te exalta como feminista. Assim como não denigre a mulher,
trabalhar fora para cooperar com a família. Não denigre a masculinidade você participar da vida comum do lar. Como, pastor? Não vai quebrar sua mãozinha, você lavar uma louça, né? Não vai te fazer ficar aleijado, varrer um chão, passar um pano. Não vai te fazer ficar tão estressado assim, corrigir os seus filhos. Não vai te fazer menos homem se você tiver que gastar um tempinho para fazer a lição de casa com eles. E até mesmo, se precisar for, não vai quebrar os seus lindos dedos se você precisar colocar uma roupa na máquina, estender uma roupa no varal. Porque nós somos servos uns dos outros. E eu quero te desafiar a sair daqui nessa noite, entendendo que se você quer colocar em prática o propósito de Deus para o seu casamento, a partir do modelo que o próprio Deus nos deixou, seja humilde. Seja humilde. Reconheça os seus erros. Considere o seu cônjuge superior a você. Edifique o outro. E seja servo um do outro. Sirvam juntos, um ao outro, e os dois servindo a Cristo. Assim Deus será glorificado no seu casamento. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que nos desafia, que nos exorta, mas nós temos a plena convicção de que nos faz assim para o nosso próprio bem. Porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E é essa vontade que nós queremos experimentar, Senhor. Dentro do nosso casamento, no nosso relacionamento, sermos instruídos, guiados pelo teu Espírito Santo, instruídos pela sua palavra, para desfrutarmos do melhor do Senhor para a nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, quebranta-nos para sermos mais humildes. Quebranta-nos, ó Deus, para não sermos tão presunçosos e orgulhosos a ponto de não considerar o nosso cônjuge, as suas necessidades, ó Deus, as suas fragilidades. E, ó Deus, ajuda-nos a sermos servos uns dos outros, a buscar o interesse do nosso cônjuge, a buscar o melhor para eles. Ó Deus, a nos submetermos, muitas vezes, até a situações que são desconfortáveis para nós. Mas o Senhor assumiu, ó Deus, o corpo humano, a forma humana, tão desconfortável diante do Senhor. O Senhor assumiu aquela cruz no Calvário, no nosso lugar, lugar de dor, de sofrimento, de angústia, para que nós fôssemos beneficiados pela sua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para isso e entendermos que somos chamados a ser servos uns dos outros. E que isso transforme o nosso casamento, que isso transforme a vivência prática dentro da nossa casa, no nosso relacionamento. Quebra, ó Deus, todo orgulho, quebra, ó Deus, toda altivez, para que sejamos humildes como o Senhor nos ensinou a ser. Abençoe, ó Deus, cada casal que aqui está. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.